Bem, nação, bora acompanhar aqui o espetáculo, o show, a atuação de galo, o que você quiser chamar essa vitória, o passeio, o trator, o que você quiser chamar a vitória do Flamengo. O Flamengo jogando por música, a imprensa fica de boca aberta, os antes estão desesperados. Bora acompanhar aqui esse pós-jogo. Já se inscreva, acione o sininho e deixe seu like. Muito bem, fã de esportes, começando o nosso linha de passe com Paulo Calçade, Jean Oddi, Vitor Birner e com a goleada, o show, o espetáculo. Tem gente voltando para pagar o couvert artístico lá, que o negócio tá sério lá no Maracanã. 8-0, o Flamengo emplacou uma goleada simplesmente espetacular num jogo do mais altíssimo nível. Ah, mas é o Vitória que tá brigando para não cair. O que a gente já vem falando aqui faz tempo, falamos isso sobre o Palmeiras contra o Universitário. É a forma como essas equipes encaram adversários dessa zona da tabela. Desse jeito, fazendo 8 gols. Um absurdo de atuação do Samuel Lino, do Pedro, do Saul, do Arrascaeta. Bruno Henrique entrou, fez gol também. Enfim, a gente vai destrinchar essa goleada histórica do Flamengo no Campeonato Brasileiro por 8-0. E, de verdade, olha, Jean, eu tô me sentindo igual ao time do Vitória. Eu tô meio perdido, não sei nem por onde começar, rapaz. Porque tanta coisa que, enfim, boa noite, Jean. Começa por onde você quiser, porque realmente é uma loucura. Boa noite, William. Boa noite a todos. Pois é, cara, assim, acho que não tem... A gente não pode começar com um personagem ou com uma característica específica do time do Flamengo na noite de hoje. A gente tem que começar com o todo, a gente tem que começar com o placar, com o que foram os 90 minutos de atuação do Flamengo. A gente vem de um jogo em que a gente elogiou demais o Flamengo pela concentração, por não ter permitido ao Internacional jogar num jogo em que ele precisava jogar, e o Flamengo, né, marcando alto, roubando bola, não deixando o Inter jogar. Era um jogo completamente diferente desse. Esse é o tipo de jogo que muitas vezes, né, os bons times, e o Flamengo incluído, tem dificuldades de pegar um time muito fechado, um time lá atrás que não dá espaço e tal. Aí você vai falar, bom, mas o Vitória entregou 2 gols no começo, errando passes, não interessa. Pressão ali do Flamengo. Porque o jogo foi 8-0. Porque o Flamengo, do primeiro ao último minuto do jogo, jogou para fazer sempre mais um gol, com a torcida pedindo mais um, mais um, mais um. E acho que também aí é o tipo de jogo para destacar o que foram esses gols. Quer dizer, foram obras de arte mesmo. A gente tem uma série de obras de arte na partida. Assim, acho que quem não viu depois vai ver os gols e vai ficar impressionado, né? Foram realmente gols muito bonitos, de jogadas trabalhadas, de exibição técnica de jogadores que a gente sabe que são muito técnicos. E até para escolher o melhor em campo, né? O Pedro com 3 gols e 1 assistência, o Samuel Lino com 3 assistências e 2 gols. É até difícil você escolher o melhor em campo, mas para mim, assim, o que talvez chame mais atenção é a fome do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Né? A gente está muito acostumado a ver times que vão para a Libertadores, jogam mata-mata em Libertadores, e aí quando volta para o Brasileiro, volta sem a mesma pegada, sem o mesmo desejo, sem a mesma vontade. O Flamengo tem sido isso no Campeonato Brasileiro, e por isso eu repito, né? Apesar da diferença de 1 ponto perdido em relação ao Palmeiras, esse Flamengo, com esse elenco e com essa fome, é muito favorito para a conquista do título brasileiro. E disparado, né, Birner? Acho que não tem nem discussão, maior atuação de um clube nesse Campeonato Brasileiro, né? Acho que, e disparado mesmo, né? Nesse? Podemos primeira coisa, boa noite a você, William. Boa noite, Jean, Calçade. Boa noite aos fãs do esporte. É que tem que puxar pela memória, mas assim, olha, é uma loucura. Esse Flamengo do Filipe Luiz é marcado pela consistência, por ser um time muito regular, um time que permite pouquíssimas chances aos adversários, um time que vence seus jogos, mas alguns flamenguistas reclamavam da falta de espetáculo. Tá aí. Não só tá aí. Eu faço um desafio, e eu sei que as pessoas não gostam que volte nesse assunto, e eu acho que esse assunto é inoportuno diversas vezes. Onde você vai parar? Vou parar lá mesmo. Vamos lá. Eu sei que esse assunto, eu concordo que esse assunto é realmente inoportuno diversas vezes, mas hoje eu tenho que falar. Lá vem ele. Vai para 2019. Claro, eu desafio as pessoas a me darem uma atuação no Campeonato Brasileiro do Flamengo de 2019, para mim, com alguma sobra, a melhor e mais espetacular equipe do futebol brasileiro daquele ano até hoje, melhor do que essa. Eu lembro de um jogo contra o Goiás, de uma goleada. 6-1. Mas... E teve a goleada sobre o Avaí e tudo. Teve, aí falando de Campeonato Brasileiro, né? Porque teve aquela goleada sobre o Grêmio na Libertadores, né? E, inclusive, já gravei isso, inclusive, pro digital. Fiz um vídeo
explico ali de maneira bem breve. Esse elenco é melhor do que aquele. Sim. Esse time ele é mais regular do que aquele quando a gente fala do jogo sem bola. Tem mais potencial do que aquele, mas não ganhou o que aquele ganhou. Pelo menos ainda. E esse técnico? Para mim faz um trabalho assim, já falei várias vezes, quase irrepreensível. Então hoje é um dia de parabenizar todo mundo. Eu concordo com o Jean. Tem dificuldade para destacar um jogador, porque se fosse destacar dois seria o Samuelino e o Pedro. Mas não dá para não falar do Arrascaeta, não dá para falar do time inteiro do Flamengo. Saúl, Jorginho, pelo amor. Acho que a gente vai demorar para ver algum time jogar nesse nível de novo, talvez até o próprio Flamengo. Hoje é aquela atuação que você para, olha, aplaude. Quem gosta de futebol adora, quem não gosta do Flamengo sofre. Tem um cara aqui nessa mesa que ele tá falando já há algum tempo, ele lembrou hoje na redação de novo, falou, tô avisando, quando chegar setembro, esse Flamengo com as peças se encaixando, com o ritmo de jogo, com esses caras chegando, setembro, mas nem chegou setembro, hein, Calçade, também é agosto ainda, hein, e a coisa já tá virando, hein. Mas tá no finalzinho, você também que é o dia certo. Você antecipou, rapaz. Boa noite. Ó. Cara, porque assim, tem umas coisas no futebol que elas são óbvias. O dia que o Samuelino estreou para hoje, e foi aqui recentemente, ele evoluiu. Evoluiu o Saúl, o Jorginho já vem há algum tempo. Então você tem um novo Flamengo, por exemplo, um meio de campo que tem. Olha esse meio de campo. Jorginho, Saúl e Arrascaeta. É de uma qualidade absurda, mas é preciso um mínimo de entendimento, né, entre eles. E isso ocorre com o tempo. Ocorre com o tempo, porque o tempo para treinamento é curto, embora o Flamengo agora, nesse momento, tenha uma semana de que tem Copa do Brasil, ele não vai jogar, e na outra depois também, aí isso facilita um pouco. Aí vem data FIFA, aí um monte de gente sai, fica difícil para evoluir como equipe, o conjunto, mas nitidamente ele está em evolução, né? E então ele tem um potencial para em setembro estar muito melhor. E quando eu falo setembro, eu estava me referindo às datas da Libertadores. Sim. E outubro, as datas da Libertadores. Você falou, se passar pelo Inter, esse Flamengo vai chegar fortíssimo nas quartas. Era a tarefa, porque se não passasse pelo Inter, ele ia evoluir, mas sem a Libertadores. Exato. E isso poderia impactar ou atrasar um pouquinho a evolução. Então ele tem um elenco maravilhoso. Por exemplo, o Samuelino fez 2 gols, né? Isso. Passe para 3, jogou 63 minutos. E ganhou uma nota absurda. Um cara que ganha um 10 no jogo como hoje. 63 minutos. Cada 12 minutos, se fosse 60 minutos, ele teria participado de um gol diretamente. O Luiz Araújo entrou no segundo tempo, né? E ele jogou muito bem. O Arrascaeta jogou muito bem. Sim, é claro que o Birner estava conversando com o Birner, né? Ele falou assim, qual foi o maior erro do Vitória? Eu falei, foi ter ido para o Rio de Janeiro, né? Porque Você está fazendo piada, obviamente. É claro. Acontece o seguinte... o que muda tudo é o comportamento de uma equipe. Quando muita gente pode, nesse momento, estar falando, mas o Vitória está muito mal, o Vitória está caindo lá, está lá no fundo da tabela. Mas nós cansamos de ver partidas em que um adversário de um nível melhor, como o Flamengo, ao encarar um adversário que está jogando muito mal, acaba se enroscando naquela ruindade porque não tem o comportamento correto para uma partida contra um adversário muito menor. E o Flamengo teve o comportamento ideal. Ele ignora e ele sabe qual é o impacto de uma grande partida. O impacto de uma grande partida é um 8-0, que só vai se falar nisso, e isso lá dentro ajuda demais o desenvolvimento dos jogadores, do Flamengo como um grupo de trabalho que é muito maior do que 11 jogadores. Então, cara, é fundamental. Então, o Flamengo teve um comportamento maravilhoso, e é um comportamento que precisa ser replicado em jogos mais difíceis também, que é o que vai dar ao Flamengo a condição de ganhar a Libertadores da América e também ganhar o Campeonato Brasileiro. Não estou dizendo que já ganhou, estou dizendo que ele é um candidatíssimo, um candidato a ganhar as 2 competições, se ele continuar na evolução que mostrou hoje, num jogo histórico, placar histórico dos pontos corridos, né? Não havia sido registrado ainda, então foi fenomenal. E é legal, por exemplo, o Pedro. O Pedro, contra um adversário que você não precisa se dedicar tanto, né? Ele foi fenomenal. Vem um jogo de Libertadores contra Estudiantes. Será que ele joga o Pedro ou joga o Bruno Henrique? Aí a gente vai ver.
mas pelo menos o Filipe Luís pode dizer que está vendo uma recuperação de um centroavante, e isso é muito importante para o Flamengo. Essa questão do Pedro, eu acho que assim, aí é muito claro, né? É muito claro que para um jogo como o de hoje, e assim, o Pedro deu um espetáculo, né? Porque foi um espetáculo de refinamento técnico, assim. Não são só as finalizações, mas é a maneira como ele participa das jogadas de ataque, os dribles curtos, os passes que ele dá. O passe de calcanhar, drible de corpo. É tudo, é isso. Agora, claro, é uma característica dele, todo esse refinamento técnico e a capacidade de finalização do mais alto nível. E ele tem algumas qualidades que ele não tem e que outros jogadores têm, que talvez sirvam para jogos mais duros, fora de casa, contra adversários mais complicados. Agora, quando você monta um elenco como o que o Flamengo montou, né, que qualquer um... tem vários jogadores aí que se você olhar no banco de qualquer outro time do Campeonato Brasileiro, você fala, mas o professor tá louco? Né? Quer dizer, no Flamengo não. É normal que jogadores como o Pedro, como o Bruno Henrique e como tantos outros fiquem no banco e você diga, normal, porque, cara, só dá para entrar 11. E eu acho que vai ser cada vez mais normal que os jogadores sejam colocados em campo de acordo com as suas características e com as características do jogo. Então, a gente falava, né, de muitas vezes, isso não é só no Brasil, não é só com o Flamengo, muitas vezes você pega um time muito fechado, com linhas muito baixas, que marca bem, acho que nem foi o caso do Vitória hoje, mas sabe, que marca bem, você precisa de jogadores com essa qualidade do Pedro, né? Qualidade na bola aérea, qualidade na finalização, qualidade de refinamento técnico para criar em passes rápidos ou dribles curtos, como ele fez hoje. Então é normal e acho que não tem drama e não tem que ter drama, né? Se um fica no banco, se o outro fica no banco, porque você olha o elenco do Flamengo e você vai ver pelo menos 18 jogadores do mais alto nível. Agora, sobre o Pedro, aliás, o Gabriel Gama avisa, o Flamengo tinha feito 8-0 contra o Fortaleza no Maracanã, o time de 1981. O time mais histórico do Flamengo até hoje. 1981. Então dentro da era dos pontos corridos, é a maior goleada 8-0. 2003 para cá. 2003 para cá, ou se você quiser fazer um recorde com 20, enfim. Mas essa do Flamengo é a maior goleada. Tá, então, nação, o Flamengo massacrou o Vitória. Rapaziada, que jogo, que intensidade do primeiro ao último do minuto do jogo. Começou o primeiro tempo amassando, o Vitória não respirou. A verdade é que o Vitória não respirou o jogo inteiro. O Flamengo em cima, mordendo, não deixou o Vitória respirar. E eu confesso que eu estou ansioso para ver a coletiva do Filipe Luís, não só do Filipe Luís, mas também do técnico Fábio Carille, para saber o que ele achou desse amasso, né? Porque o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Não tem o que fazer. O Flamengo ganhando já estava de 5-0, 6-0, aos 15 minutos. Sai o Arrascaeta, entra Carrascal. Sai Samuel Lino, entra Bruno Henrique. Depois sai o Saúl também, né? Saiu o Saúl, entrou o De La Cruz. O que ele vai fazer? Não tem o que ser feito. É aceitar a derrota. E eu vou ver esse corte aqui, vou gravar para vocês. Então já se inscreva no canal, acione o sino, deixe seu like, comenta aqui bastante o que você achou da atuação do Mengão. Tamo junto, até o próximo vídeo.